Na verdade, o índio brasileiro, pelo menos no currículo atual, ele é muito pouco focalizado. O índio é o nosso, é a nossa base, né? São os primeiros, né? Eu acho que eles têm uma importância fundamental. Eu diria que o espaço reservado ao índio, ele é pequeno. E se você for falar no indígena brasileiro, ele seria menor ainda. O que se tem de conteúdo no livro, nos livros didáticos de geografia é muito pouco. A gente tem um histórico de desconhecimento sobre esses grupos que impacta significativamente a forma como a escola e o livro didático ainda hoje em dia trata a temática indígena dentro da sala de aula. O Brasil tem um desconhecimento muito grande das culturas indígenas, né? São muito poucos aqueles brasileiros que tiveram um contato direto com uma aldeia indígena. Então, a visão que o brasileiro tem dos índios é a visão que a escola passa e que a mídia passa, o que dá uma enorme responsabilidade para a gente. Se você olhar as críticas que foram feitas aos livros didáticos nos últimos anos, você vai perceber que quase todos eles têm um conjunto de equívocos comuns. Tem essa palavra de indígena. Isso significa que todo mundo é igual, fala a mesma língua, come o mesmo alimento, e que isso não é verdade. Índio em si já é um conceito equivocado, não tem isso. Cadê o índio? Não tem índio no Brasil. Tem o Chavante, tem o Kayapó, tem o Guarani, tem o Iquipem, tem o Axaninca, mas índio não tem essa pessoa, não tem esse conceito. Né? Já é um equívoco de saída. Índio foram aqueles povos que eles pensaram que estavam na Índia e deram o nome de índio. O índio acredita no deus Tupã, né, no deus Sol, né, então assim, quer dizer, o índio como se fosse primeiro como se fosse uma pessoa, né, um genérico, né, claro, existem muitos pontos em comum entre as várias etnias, né, que fazem delas se chamarem todos índios, né, povos indígenas, mas existem muitas especificidades, né, então o índio acredita em Tupã, realmente não dá, né. Esquece que por trás dessa categoria genérica se estende uma ampla diversidade cultural, linguística, de contato, né, de histórias de contato com segmentos da nossa sociedade, de formas de organização social, de formas de entender o mundo, de se posicionar dentro do mundo. São diversas etnias, cultuando deuses diferentes, com uma forma, uma aparência física diferente. Muitas vezes a gente ouve no senso comum dizendo: ah, índio não tem barba, né? Índio não é assim, índio não tem cabelo liso. Isso varia muito, tem índio barbado, tem índio de cabelo enroladinho, tem índio mais claro, tem índio alto, tem índio baixo, tem índio gordo, né? Então tem uma variedade incrível. Isso sem contar na variedade cultural, né? Temos cerca de 170 línguas indígenas ainda faladas em território brasileiro, sem contar que cada uma dessas 170 línguas tem suas variantes dialetais internas, então uma riqueza linguística e cultural, porque cada língua é um veículo de expressão e comunicação de um patrimônio cultural milenar. Você tem os Bororo e os Chavantes, né, vivendo ali no centro-oeste, em territórios contínuos. E você vai ver que o Bororo, né, usando a sua língua materna, não se consegue falar com o Chavante. Possuem hábitos totalmente diferentes em termos de alimentação, em termos de valores, padrões de construção de casa, técnicas, ou seja, cada sociedade indígena apresenta uma especificidade linguística e cultural que é própria. Hoje o Brasil precisa reconstruir a sua história.
A gente sabe que é diversidade, mas a gente agora precisa trabalhar a especificidade de cada povo. Um outro equívoco dos livros didáticos são tratarem os índios sempre pelo aspecto da negação. Então, os índios eram aqueles sem rei, sem lei, sem fé. Então, eles não tinham religião, eles não tinham a escrita, eles não tinham metal, né? E a gente sempre olha para essas sociedades pelo aspecto da falta, quando a gente tem todo um outro jeito de olhar para essas sociedades, se organizam de formas absolutamente diversas e entender, por exemplo, são sociedades que não têm a escrita, mas transmitem os seus conhecimentos pela oralidade, ao longo de gerações. São sociedades que não têm o metal, mas que dominaram a agricultura, que têm a cerâmica, que têm várias outras técnicas de lidar com o ambiente de uma forma completamente diferente da nossa, né? Todo o nosso aprendizado a gente adquiriu através de outras experiências, né, que são os animais, que são as plantas, que são os espíritos. E hoje a gente continua mantendo esse conhecimento, né? Levando isso para a escola, para os alunos, para os jovens que estão fazendo pesquisa. Hoje, no Brasil, são faladas 188 línguas indígenas. Essas línguas são portadoras de narrativas, de poesia, de música, de canto e do que nós chamamos de etnossaberes, ou seja, aqueles saberes que foram produzidos ao longo de séculos e séculos, que foram transmitidos oralmente de uma geração para outra e que permitiram que essas populações indígenas sobrevivessem com qualidade no território que é hoje o Brasil. Primeiro passo, quando a gente chega na mata, a gente pede licença, né, na nossa língua, para a gente entrar, tirar as matérias-primas que a gente vai fazer os artesanatos. Muitas das soluções que a gente entende como modernas, né? Soluções ecológicas, soluções de respeito à natureza, elas vêm de uma matriz indígena, né? Muitas vezes a gente absorve hábitos, né, das culturas indígenas e nem nos damos conta. A gente dorme em rede, a gente toma banho todo dia, a gente come farinha, a gente come peixe, a gente tem uma série de comportamentos que é tributário dessa herança indígena que a gente tem. Olha, tem uma coisa interessante. Construíram Angra dos Reis, né? A usina atômica de Angra dos Reis. Quando chegou no meio da construção, aquele negócio mexeu, entendeu? Porque aquilo é muito pesado. Aí a terra cedeu. Aí foi um inferno, porque eles tentaram, enfim, deram um jeito, está funcionando até hoje. Eu não me lembro o nome daquela região em Guarani, em Tupi-Guarani. Que quer dizer terra podre, terra que mexe. Quer dizer que os índios, entendeu? No tempo do Cabral já sabiam que aquilo ali era uma terra que mexia. O cara que escolheu lá, o Geisel, quando eles mandou botar a usina nuclear ali, ele não viu que o nome daquela terra queria dizer terra que mexe. Porque se ele tivesse visto, ele não põe uma usina nuclear ali. Hoje, no ano 2010, nenhum português se veste como Pedro Álvares Cabral. Hoje, no ano 2010, nenhum português escreve como Pero Vaz de Caminha, nem fala como os portugueses da época. No entanto, ninguém vai dizer, o Saramago não é um português autêntico. Por quê? Porque ele não fala como Pero Vaz de Caminha, não escreve como Camões. Não. A gente aceita que a cultura portuguesa tenha mudado, mas mantido a sua essência, o português. Mas quando chega no índio, se ele botar uma camisa e um relógio, a gente imediatamente diz, não é mais índio, porque a gente não concede aos índios
aquilo que a gente aceita para todas as culturas do planeta, ou seja, o direito de mudarem. Há uma visão muito comum assim de que os índios, a cultura indígena é algo congelada, né? Então o índio não muda, a gente muda as nossas roupas, o nosso jeito de cortar cabelo, fazer tatuagem, coisa e tal. Mas quando a gente olha para o índio, a gente quer sempre ver o índio nu, enfeitado com penas, andando nu e caçando na mata. Quando a gente não vê essa imagem, a gente se retrai, a gente não identifica naqueles indivíduos essa identidade. Então, o índio que usa relógio deixou de ser índio. O índio é uma ficção na cabeça das pessoas, não é uma realidade. Né? E é a ficção do quê? Do bom selvagem. Né? Então, é uma ficção na qual a gente projeta um monte de coisas que a gente não é e gostaria de ser. Né? A questão da harmonia com a natureza, né? A questão do socialismo pleno. É fundamental desconstruir esse equívoco. Uma vez uma menina me perguntou, né, dentro de um metrô, né? E falou assim, se eu era índio ou não, né? Aí eu falei que eu sou índio Guarani, convivo com a minha cultura, falo a minha língua ainda, eu danço, rezo ainda na própria casa de reza, né? Ela falou assim, eu pensava que o índio vivia ainda só na mata, eu não pensava que o índio vivia assim na cidade. Quando eu aprendo a falar inglês, eu não vou deixar de ser brasileiro por causa disso. Né? O fato de eu usar, né, um relógio japonês, né, uma calça americana, também isso não faz com que eu deixe de ser brasileiro. Então o fato dos índios hoje, né, estarem vestidos, usarem celulares, né, se comunicarem através da internet, possuem conta de e-mail, isso significa apenas, né, que eles foram capazes de utilizar esses recursos por interesse próprio, né, para, né, poder melhor resolver, né, a sua vida, como nós fazemos, né, como qualquer ser humano faz. Não há diferença nenhuma. Talvez tenha uma diferença no estilo, na percepção do tempo. Quer dizer, as culturas indígenas tendem à manutenção, elas tendem a repetir, a tentar fazer as coisas do modo como sempre as coisas foram feitas. Então, quando você tem um ritual, né, o movimento da comunidade indígena é mais no sentido de tentar realizar aquele ritual tal como ele sempre foi realizado. Né? Ou seja, voltar aos tempos da origem que aquele ritual surgiu e praticá-lo daquela forma. No caso da nossa sociedade é o contrário, a gente está sempre buscando atualizar os nossos rituais. A noção de história, a noção de tempo precisa ser reintroduzida nos estudos sobre os índios. Não achar que é uma coisa parada e quando aí mudam, meu Deus, mudam, estão perdendo a cultura, meu Deus, o que está acontecendo? Não é nada disso, as culturas sempre mudaram. Hoje, no Brasil, são faladas 188 línguas indígenas. Essas línguas são portadoras de narrativas, de poesia, de música, de canto e do que nós chamamos de etnossaberes, ou seja, aqueles saberes que foram produzidos ao longo de séculos e séculos, que foram transmitidos oralmente de uma geração para outra e que permitiram que essas populações indígenas sobrevivessem com qualidade no território que é hoje o Brasil. O índio Guarani que conhece os nossos códigos sociais, que se veste como nós, que fez curso primário, secundário, ginasial, universidade, que trabalha, que é funcionário do banco, que dá aula na universidade, ou seja, ele domina plenamente os códigos da nossa sociedade, ele não deixa de também dominar os códigos da cultura dele. A nossa aldeia antes era muito grande e hoje em dia a gente tem uns pedacinhos de mato, uns pedacinhos assim de terra. Em volta tem as cidades, tem uns bairros. Por isso que hoje em dia a gente tem que aprender a conviver com duas culturas, porém não deixamos a nossa riqueza, que é a nossa cultura. O que tem a diferença é a língua, né? Que a gente quando vive lá na aldeia, na reserva lá, a gente fala mais em Guarani, a nossa palavra, nossa língua mesmo. Agora nós temos que mudar também, quando a gente vem para cá, a língua.
A gente tem que falar em português, quando a gente está lá, a gente fala mais em Guarani. O povo com o qual eu trabalho, que é o povo Machacali, a transformação aparentemente é tudo, porque eles não têm mais, por exemplo, os elementos todos da Mata Atlântica para confeccionar máscaras, para confeccionar tudo que eles precisam para viver. Usam roupas como nós, eles usam, mas nada mudou, na verdade. Eles são capazes de pegar, por exemplo, um saco plástico e transformar aquilo numa máscara e aquilo ser um ritual que tem para eles a mesma força, ele tem a mesma eficácia que se fossem máscaras com plumagem, com tudo aquilo que outros índios que estão no meio de florestas ainda com muitos recursos fariam. Agora, é uma realidade, sempre tem dilema. Então, quando termina o segundo grau, eles pensam, né? E agora? A gente quer ir para a faculdade. Eles têm essa vontade. Eles têm essa vontade de continuar a estudar, né? Eles sabem que uma pessoa que estuda, ela tem um emprego. Isso não só no mundo dos brancos. No mundo deles começou a aparecer, né? Então, pessoa que é professor, pessoa que termina a escola pode virar um professor, pode virar um agente de saúde, pode virar um agente agroflorestal. Então, na sociedade deles, isso também passou a ser valorizado. Hoje em dia a gente evoluímos, estudamos, para a gente se preparar para ajudar mais o nosso povo tanto na educação, tanto na saúde ou tanto nas aldeias. A escola, a gente trabalha uma educação diferenciada, que é intercultural, né? É comum nas universidades a gente, por exemplo, ter sempre uma cadeira de grego, uma cadeira de latim, porque nós entendemos que é importante conhecer o passado, né, da cultura ocidental, conhecer os mitos gregos, as bases da nossa língua, e não sabemos nada sobre as culturas indígenas, né? As línguas indígenas, os cantos indígenas. Nós estamos perdendo muito, estamos perdendo a ocasião principalmente de saber que existem povos que simplesmente escolheram um processo civilizatório diferente do nosso. Ele talvez não seja melhor, mas seguramente, certamente não é pior do que o nosso, ele é diferente. Gostaria que as pessoas olhassem para nós e valorizassem assim, o resgate do próprio eu, porque a maioria dos brasileiros é misturada, é mescla de índio com branco, com negro, né? E o encontro com o outro, né? É o que gera riqueza, né? É o que vai acrescentar você que não é igual a mim, né? Crescer também. No contexto dessa lei, que eu acho bacana, 11.645, eu acho que a gente tem que incorporar um pouco essa visão construída também pela antropologia, não só pela antropologia, desse encontro com o outro, dessa ponte com o outro. Como a gente troca informação, como a gente troca experiência. O essencial para a gente é aquilo que os índios têm e valorizam mais, que são as relações humanas, né? As relações sociais são a base da convivência indígena e elas são fortalecidas sempre porque elas são valorizadas até o nível de compreensão do universo. É a criança que deve ser deixada na sua liberdade de aprendizado educacional da educação, são as convivências internas nos rituais, etc., que possibilitam a confraternização interna. O professor, ao lançar um olhar sobre essa diversidade, ele pode trazer para si, né, e pode aprender com isso também a lidar com seus alunos que também são diversos, né? A escola pública brasileira, ela reúne na sala de aula uma enorme diversidade de crianças que vêm de origens culturais distintas, né? Então você tem crianças do Nordeste estudando no Sudeste, você tem filhos de pais que vieram do interior, você tem filhos de pais que moram na cidade, você tem filhos de pais que moram na favela, você tem filhos de pais que têm condições sociais, outros que não têm condições econômicas adequadas, satisfatórias. Então o professor, ele pode aprender a lidar com essa diversidade ao lidar com os diversos que essa nova legislação está lhe colocando como desafio. A grande lição que a gente pode tirar desse contato com as culturas indígenas, né, é da importância
da diversidade cultural, da importância de manter um relacionamento, a possibilidade de conviver com quem é diferente, com o outro, mostrar que existem outras formas de olhar o mundo, de olhar a natureza, de se relacionar com as pessoas, com a natureza, né? E de que é possível que essas diferentes formas convivam, né? Trocando entre elas esses significados. Eu acho que a gente ganha como ser humano, como profissional, e como fazer isso? Eu acho que é justamente questionar aqueles fantasmas que estão dentro da gente. Então, está dentro de todo mundo, né? O índio é aquele que só está na Amazônia, o índio tem que ter cocá, o índio não pode usar computador. É um processo longo, mas ele tem que ser contínuo e forte e convicto. E eu acho que os professores têm um papel fundamental nesse processo. A gente tem que relativizar e não tomar pelo absoluto. Você não pode ter a nossa proposta de desenvolvimento como a melhor proposta de desenvolvimento para o planeta. Cada cultura é uma maneira de viver nesse planeta. Me parece que é fundamental, né, criar um novo olhar, né, primeiro do professor, e depois que esse olhar possa chegar aos alunos, né, no sentido da gente recuperar a presença indígena na história do Brasil e no sentido da gente entender os índios hoje dentro do Brasil. Eles estão escrevendo a sua história, e estão colocando no papel, estão publicando livros, não só esses grupos que eu trabalho, mas grupos todo o Brasil, né? Então eu acho que, se de certa forma também os professores tiverem acesso a essa produção, essa visão, não dá para ir na aldeia, não dá para fazer o trabalho do antropólogo, do cineasta, né? Do jornalista, sei lá, do sociólogo, mas ele ter acesso a essa produção que os índios estão fazendo, estão contando a sua história, estão contando o seu processo, sua visão de mundo, né, a sua diferença. É reconhecer o Brasil como um país plural, um país diverso, né? A gente tem muito a aprender com os índios, a gente tem muito a aprender sobre a história dos negros, né? Eu acho que esse é o sentido da renovação que se tem feito na educação, de trazer esses personagens para dentro da sala de aula sobre um novo olhar. Não existe possibilidade de viver nesse planeta sem estabelecer pontes de diálogo e de interação, para que cada cultura possa usufruir o que a outra cultura tem de melhor. Para isso é preciso recorrer a materiais e subsídios que já estão disponíveis, né? Existem filmes, existem vídeos, existe toda uma nova literatura sobre os índios voltada para o professor trabalhar essa temática em sala de aula. Conhecimento e informação adequados são a base para o desenvolvimento de uma atitude respeitosa, no mínimo, né, dessa diversidade. A gente vai ter que colocar essa lei em prática, mas sabendo que o resultado não vai vir semana que vem, não vai vir no final do ano, né? Que isso vai ser um trabalho duro, de quebra de resistências, de quebra de preconceitos e até mesmo dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos errados, né? Que foram constituídos durante toda a nossa vida. Namuriake.